vamos falar da outra pauta aqui. Um estudo de Harvard associa medicamentos para emagrecimento à base de GLP-1 a um aumento de 27 pontos percentuais no emprego feminino, um aumento maior do que a diferença no nível de escolaridade. É uma matéria do MoneyWise aqui nos Estados Unidos. Durante anos, economistas têm documentado o que chamam de penalidade da obesidade, as desvantagens sociais e financeiras que as pessoas podem enfrentar devido ao seu peso. Agora, o aumento da disponibilidade de medicamentos GLP-1 está oferecendo aos pesquisadores uma nova maneira de mensurar o quanto a aparência pode influenciar as perspectivas econômicas de uma pessoa. Num estudo de 2026 publicado pelo National Bureau of Economic Research, a economista de Harvard, Rebecca Diamond, descobriu que mulheres que estavam desempregadas quando começaram a tomar medicamentos GLP-1 apresentaram uma mudança 18 meses depois. A taxa de emprego delas aumentou em quase 27 pontos percentuais em comparação com as mulheres que queriam tomar os medicamentos, mas ainda não haviam começado. Uma diferença maior do que a diferença de emprego entre mulheres americanas com diploma do ensino médio e aquelas com diploma universitário. A pesquisa não sugere que a perda de peso tenha tornado essas mulheres mais inteligentes, mais capazes ou mais qualificadas para o trabalho. Em vez disso, levanta questões sobre se as mudanças na aparência podem afetar a forma como as mulheres são percebidas pelos empregadores. Então, aí, essa pesquisa de Harvard mostrando que as mulheres, aí, conforme foram utilizando esses medicamentos Mounjaro, Ozempic, agora tem a Reta, né? Retatrutida, aí, muito eficiente. Essas mulheres foram emagrecendo e conseguindo se recolocar aí no mercado de trabalho, conseguindo mais oportunidades. Você vê alguma correlação, professor Rogério Melo Franco? Faz sentido aí mulheres emagrecendo, se tornando mais bonitas, entrando em forma aí, conseguindo mais oportunidades de trabalho? Eu acho que primeira coisa, né, essa distinção entre beleza e não beleza em relação à obesidade, eu acho que tem um certo nível de subjetividade, né? Tem isso. Outra coisa que eu acho que, assim, uma pessoa obesa, não só uma mulher, uma pessoa obesa, mórbida, né, tipo obesidade 3, essa pessoa tem dificuldades, inclusive, ergonômicas de trabalhar. Essa pessoa, tipo, às vezes não consegue pegar um busão, sabe? Então, a gente tem que pensar que não é a aparência simplesmente, né? A aparência é uma das questões que impactam, mas me parece que é muito mais amplo. Tem um nível psicológico, tem um nível, como eu falei, das formas do corpo realmente. O corpo gordo, ele está sempre, né, sendo hostilizado pelo jeito que as coisas são feitas, né? Porque não foram feitas para um obeso. Então, eu acho que, né, são muitos impactos, é bem multifacetado isso aí, né? Acho que reduzir só a aparência, eu acho que seria, né, empobrecer o funcionamento. Mas a mulher, nesse caso é muito específico em relação à pesquisa em relação a mulheres, né? A mulher, ela perde peso, emagrece, fica mais esbelta e tal, passa a receber mais atenção e é contratada, né, cara? Mas isso faz um aí, sentido. Diego, isso aí a pesquisa não está dizendo, isso aí é a sua interpretação sobre a pesquisa, Minha como eu falei. interpretação. Pode ser, inclusive, uma questão de a mulher poder trabalhar, porque ela não tinha como. Tem gente que é obeso realmente não sai de casa, porque é difícil sair de casa, sabe? Então, acho que a gente precisaria esmiuçar, né, os dados de maneira mais pormenorizada, né, para poder chegar a uma conclusão de que é por questões de pressão estética, por exemplo. Você, Brima, como é que você enxerga aí essa pesquisa aí? Você acha que essas canetas aí são tantos efeitos, né? A gente ainda está tentando entender os efeitos aí socioeconômicos do uso dessas canetinhas aí milagrosas. O que você acha aí nesse caso aí? Mulheres perdendo peso e tendo mais oportunidades de trabalho. Eu tava quase rindo aqui porque o professor, ele imaginou um cenário de pessoas com obesidade mórbida, né, que não conseguem subir no ônibus, cara. Estados Unidos, meu amigo. Sai de casa. Estados Unidos, Não é, acho que não é. possível.
Não é bem a questão não ali. tá Às fora vezes do a escopo. pessoa tá obesa, assim, né? Mas não, né? Muito obesa, tá só obesa e uma redução no peso, né? Para uma mulher no mercado de trabalho, obviamente vai abrir mais portas, cara, porque é muito mais exigido da mulher a aparência no trabalho do que do homem, cara. O homem pode estar com corpo gorda, pode estar careca, né? Não importa, cara. O homem tem lá o que importa para o homem é ter as suas competências profissionais, né? Da mulher se exige muito de, pô, tem que estar maquiada, né? Tem que estar bem vestida, né? Tem que estar com a aparência em dia. E acho sim, cara, que muita mulher é barrada em entrevistas pela aparência. Simplesmente não vão olhar o currículo, né? Até vão, lógico, mas eu acho que se tiver um currículo melhor, igual uma mulher com aparência melhor, a que tiver aparência melhor vai sair ganhando, cara. Eu acho que conta muito, né? Perfeito. Calma aí. Não, ele organizou a ideia melhor do que eu, mas exatamente como eu vejo também. Lógico, Nossa, cara. vocês são muito... Não tô dizendo que é justo. Olha, você pega as isso. jornalistas aí, assiste televisão, vê quanta mulher feia, quanta mulher bonita que aparece. Mas assim, pô, cara, vocês estão falando como se a beleza fosse um dado, sabe? Não fosse uma interpretação. O Cadu falou uma aparência melhor. Porra! Isso aí muda de cultura. Existe um padrão de beleza, porra. De olhar para olhar, poxa, não é assim. Existe. O que o Enio acha? Para de romantizar. O que eu acho? Cara, eu já vi muita gente de RH falando que às vezes a primeira análise que eles fazem quando vai contratar é a questão da aparência, é o primeiro impacto. E quando a pessoa está muito acima do peso e tudo mais, o entendimento que se tem na hora é que se a pessoa não está cuidando da própria aparência, não se cuida, logicamente ela também não vai ter o cuidado no emprego, cara. É escroto isso, mas é a verdade que a galera pensa. Tu não cuida nem do teu peso, nem da tua aparência, tu vai cuidar da... Ele é foda, cara. Tô bem impactado. Mas é isso no RH. A galera pensa assim, cara. Pensa assim, você não cuida nem da aparência, não vai cuidar aqui das coisas da empresa, do emprego e tudo mais. É o primeiro pensamento. Com o advento dessas canetinhas, do Ozempic, do Monjaro, das marcas, né? Que veio, cara, vai um facilitador, porque, na verdade, o que eles fazem é o gasto de energia que você demora 1 ano para fazer, você reduz isso em 3 meses, 4 meses. Então, assim, o que você vai dedicar suados em 1 ano, que poucas pessoas conseguem, porque é difícil, você passa muita privação para poder ter uma rotina dessa de mudança, porque se você está muito acima do peso, em 4 meses você tem um primeiro impacto que já vai ter diferença, e não tem como. Quem está acima do peso, porque comeu muito e gosta de comer. E gosta de se alimentar e tá tudo certo. Não tem coisa melhor? Não tem coisa melhor. Não tem, cara. E aí quando você vê no espelho a diferença... Cara, eu tiro pra mim, cara. Já treinei 2, 3 meses focado, pulando, corda, treinando academia, correndo, dieta, perdi 1 quilo, cara. Injeção. Sério. Aí eu fiz a biopedância, né? Aí não, você perdeu aqui gordura visceral, você trocou a gordura visceral por músculo, tudo mais, e aí músculo pesa. De porra, mas eu queria estar pesando isso aqui ainda. Eu queria estar 3 meses já lutando, comendo dietinha, filézinho de frango e tudo mais, e eu perdi 1 quilo. Tipo, a sensação que deve ser perder. Claro que internamente eu sentia que eu já estava com respiração melhor, com a disposição muito melhor, mas você no espelho e na balança, que é o que importa para muita gente, você não vê a diferença. E as canetinhas, elas trazem uma diferença. E aí, é curioso, Enio, que na pesquisa fala que as mulheres notam essa diferença depois de 18 meses, né? O período que eles trazem ali. Mas mulher mente também, viu? Porra. Mas é engraçado porque 18 meses é o prazo em que as pessoas começam a recuperar o peso, né? 90% dos usuários de canetinha recuperam o peso ou até mais, né, do que tinham no início em 1 ano e meio, cara. Então, é curioso também esse dado aí dessa pesquisa, né? Não, é interessante que é isso também, né? Sem a mudança de rotina e da forma como... É uma bariátrica temporária, né?
A bariátrica também te força a diminuir a alimentação, você corta um pedaço, é bem vazio, corta um pedaço do seu estômago, que você está muito gordo e tudo mais, e aí mas a cabeça ainda, então por isso que muitas vezes quando você tem um acompanhamento ali inicial psicológico, com psiquiatra e tudo mais, para poder, e mesmo assim, depois de algum tempo, as pessoas ela recuperam, porque o estômago é um elástico, ele estica de novo, novamente, né? E é uma coisa temporária, né? Eu usei o Monjaro por 5 meses, cara. Eu já relatei a experiência para vocês. Quando eu parei, e eu fiz na clínica, com infusão de vitaminas, fui aumentando a dose, depois diminuindo a dosagem até parar o desmame, né? E mesmo assim, eu senti uma fome, uma ansiedade que eu não achava que era possível, cara. Foi um grande desafio. Só que como eu já tinha ajustado toda a minha rotina, treinando pesado, uma dieta super né, disciplinada ali, então eu consegui passar por aquele período, mas foi um período, algumas semanas assim, que é uma coisa alucinante. Então, muita gente eu acho que já começa, né, ali, para de usar, agora tem relatos de pessoas usando há 3 anos, né, tem gente que não, tem, agora um problema que surgiu agora é que pessoas não conseguem parar de usar, né, porque agora com muita gente usando, a gente já tem relatos de pessoas que usaram alguns anos atrás, recuperaram peso, pessoas como eu que relatam, né, esse período de transição, quando você para de utilizar, como você fica ansioso e fica com um apetite absurdo. Então, muita gente está com essa fobia, esse medo de parar de usar a caneta. Então, imagina pessoas usando há anos, aí os médicos já estão alertando, assim, pô, não dá para isso aí, não é um negócio que você vai tomar o resto da vida, né? Isso é uma solução, assim, eu enxergo essas canetas como uma última medida, né? Para quem realmente não está com, igual você relatou, pô, tô treinando e tal, mas é difícil mesmo, é muito difícil. Depois de uma certa idade, né, quando você vai ficando mais velha, vai se tornando mais difícil, obviamente, o metabolismo vai desacelerando e tal. Essa é uma medida para você fazer essa mudança de estilo de vida, né? Vou tomar canetinha, vou ter aquele empurrão inicial, vou mudar tudo, meus hábitos e tal. Aí quando eu parar, eu já vou estar ajustado. Para mim funcionou assim, mas exige, mesmo com a canetinha, porque existe essa ideia, toma a canetinha, emagrece e fica de boa, não tem esforço nenhum. Pode até funcionar por um tempo, mas depois você vai falhar, depois vai vir... Pô, e é um investimento, claro que nos Estados Unidos é mais barato, mas aqui no Brasil é bem caro. Pô, você vai investir uma grana para isso e você não vai investir em academia, vai investir em personal trainer, vai fazer toda uma mudança para depois de 6 meses você voltar de novo, tipo, cara, e acaba e tudo mais. Eu vejo muita gente que mudou realmente, assim, é impacto. Eu acho que o efeito psicológico que dá é justamente a velocidade de mudança. Você vai perdendo medida no decorrer do tempo. Se você tiver com a dieta e estiver treinando e tomando isso, você corta realmente o seu déficit calórico, né, do tanto que você come, e aí você dá aquela cortada e sem sofrer tanto, porque quando você faz naturalmente, você sofre, cara. Quem tem costume de comer, de ter, sei lá, de comer bem, de comer tarde, da noite, que tem um relógio todo desregulado, e você entra nessa rotina, você sofre muito no início, nos primeiros meses. E nem tudo por isso que todo mundo, às vezes, é o efeito que você faz sanfona, né? Você começa e depois perde aquele baque ali, e depois você ganha de novo rapidamente, em pouco tempo. E é justamente para dar essa segurada e essa compensada da saciedade que eu acho que ajuda muito nesse estágio. Mas sem mudança de rotina, de padrão de vida, no sentido de você dos velhos hábitos, né? Eu acho muito complicado. E com relação às mulheres, né? Depois de 18 meses, com o emprego garantido, aí já não tem que se preocupar mais, né? Tem que estar com shape na hora da entrevista. Depois, se você garante, aí você pode largar de mão e aí ninguém vai ligar tanto assim. Mas é mais um dado, né? Uma matéria aí, uma pesquisa que a gente fica de olho, né, Cadu? Porque são várias mudanças que a gente vem notando, que a gente lê artigos e tal, pesquisas. Pô, as pessoas estão... as lojas de roupa vendendo mais roupa, porque as pessoas estão trocando o guarda-roupa inteiro. Restaurantes reclamando, porque as pessoas estão frequentando menos os restaurantes. Uma queda brusca no consumo de álcool, né? As pessoas consumindo cada vez menos álcool, porque essas canetas aí, elas suprimem o apetite, mas elas suprimem
outros desejos seus. Tem gente relatando, algumas pessoas relatando falta de motivação. Eu já não tenho mais ambição, falta de ambição, sabe? Algumas pessoas deixando de trabalhar ou de fazer tarefas do dia a dia porque estão totalmente desmotivadas. O medicamento faz isso também, né, Cadu? Então são consequências. A humanidade está tentando lidar ainda com as consequências desse medicamento, né? E a indústria farmacêutica vai aproveitar, cara, dos nossos padrões, né? Aquilo que a gente valoriza, né? Para arrancar o nosso dinheiro, cara, o máximo possível. Porque essas canetas, elas mexem com os hormônios, né, cara? É tipo uma restrição calórica, né, induzida. É muito difícil fazer a restrição calórica, cara. A gente tem o nosso metabolismo basal ali, a gente tem consumo calórico que cada corpo é diferente, cada corpo vai ter um set point para consumir, né, calorias, e aí, puta, é muito difícil. Eu acho que muita gente que já tentou fazer dieta, já tentou, sabe, restringir caloria e não consegue, eu acho que ela dificilmente vai conseguir manter, né, o corpo ali depois de parar com a caneta também, porque é aquilo, cara, a caneta ela vai enganar o teu corpo, vai enganar o teu cérebro, né, vai falar, pô, você não precisa comer, você já tá saciado, sabe, você vai produzir hormônios que vão te dar essa sensação. Só que, porra, para usar isso o tempo todo, né, tem efeitos colaterais que já estão sendo bem estudados aí, questão do pâncreas, né, e dos ossos, cara. Visão. Não dá para usar para sempre, não dá para usar para sempre, né? Só que, as pessoas não estão nem aí, né? Tem muita gente magra que está usando isso até para perder mais um pouco, uns quilos ali, e ficar ainda mais magra, né? Ficar seca. Vira um puta negócio, né? Tem gente que usa para encarar, tem um casamento mês que vem, né, cara? Aí injeta por um mês. Meu, eu sou muito avesso a remédio, assim, evito ao máximo, tá ligado? Só tomar um xarope para gripe se eu estiver morrendo, assim, eu evito muito. Então, quando eu decidi tomar, porque realmente eu precisava naquele momento, não conseguia passar sozinho, iniciar o que eu precisava iniciar. Mas eu falei, eu fiz dieta um mês antes, assim, limpei tudo, assim, tava já uma puta dieta antes de começar a tomar, que eu queria meio que preparar meu corpo. Eu falei, eu vou começar, eu preciso sair o mais rápido possível. Assim que eu sentir confiança, eu vou parar. Eu parei, usei alguns meses e parei, tá ligado? Eu vejo gente usando por anos, assim, eu fico apavorado. Eu falo, nossa, cara. Quem não consegue ter esse tipo de disciplina, muita chance de ganhar o peso novamente, ou de ficar nessa, né? Usa, ganha o peso, usa de novo, ganha, usa de novo, e o resultado mesmo a gente só vai saber daqui a alguns anos, né? Qual né, o que causa, né, o uso prolongado desse tipo de caneta, de medicamento. E a pessoa vai perdendo peso sem esforço, entre aspas, né? Porque ela não come mesmo, o apetite não tem apetite, e vai perdendo tempo perdendo peso sem se exercitar, então é muito difícil você sair desse ciclo, porque, né, sem fazer exercício físico, cara, principalmente levantamento de peso para você, né, aumentar sua massa magra e tal, aumentar o metabolismo basal, né, Cadu, com mais músculo e tal, sem isso, cara, você não vai conseguir sustentar, você não vai conseguir passar por esse período que eu falei de altíssimo apetite e ansiedade, cara. Lembrando que, assim, tem pessoas que mesmo com o tratamento não perdem peso, né? Isso para mim é uma coisa que vai contra o que várias pessoas que usaram falam, né? Que, pô, é uma coisa ultra efetiva, tal. Eu acho impressionante que tenha gente para quem esse remédio não resolveu, sabe? Então tem esse outro lado, além de tudo, né? Não sei quando essas pessoas que tomaram o remédio e não resolveu, param de tomar o remédio, pô, aí é capaz de ganhar mais peso ainda. Pois é, tudo isso. Mas acho que a observação interessante é como tem mudado hábitos, assim, coletivos, né? Na sociedade mesmo. Essa questão do álcool tem me impressionado muito, né? Além de muitos jovens também, hoje... É a falta de socialização, né, digamos, presencial. É multifatorial, com certeza, né? Assim, mas esse lance do cara
perder o desejo, né? Tem relatos de gente que era apostador e tomou a caneta para emagrecer e parou de apostar, cara. É uma loucura, assim, né? Você pensar. Tem alguns efeitos positivos, outros nem tanto. Eu acho que, de novo, para mim, eu não sou médico, isso não é um conselho, né? A gente não é profissional da saúde aqui, mas para mim é um medicamento de uso temporário e tente usar o menor tempo possível, cara. Mude, né, os teus hábitos aí, porque negócio, eu conheço gente que tá usando, eu conheço uma pessoa próxima que tá usando há 3 anos, assim, meu, cara, foda-se, né, cara? Eu falo, não vou ficar gordo, foda-se, vou usar para sempre. Sei lá, loucura, mas enfim. Deve ter muita gente assim. Deve ter. Acho que todo mundo que usa e não pratica e não faz exercício, todo mundo que usa e não faz exercício não vai parar, cara. Não tem como parar. Não tem como, Cara, mas pra mim sempre mais difícil sempre foi a dieta, cara. Pra quem gosta de comer, a dieta é o mais massacrante. A atividade física, até pro corpo tá se movimentando, né? Eu não entendo quando as pessoas se propõem a entrar numa dieta e emagrecer sem atividade física, porque é melhor nem fazer nada. É melhor ficar gordo mesmo e largar, porque, tipo, um sem o outro não existe, cara. Um sem o outro não existe. Não, é um negócio que a galera não bota. A dieta é muito mais importante para perder peso. Mas o exercício físico, na minha visão, em relação ao medicamento, o exercício físico ele é fundamental para você deixar de usar o medicamento. Entendeu? Porque aí você vai vir aquela ansiedade, aquele apetite, mas, pô, você tá fazendo exercício. Se você tá focado, pegando firme na academia, consequentemente você vai estar mais motivado a se manter na dieta, entendeu? É uma coisa puxa a outra, é mais por isso. Agora, você não faz exercício nenhum, você para, é o que eu falei, eu conheço gente que comia uma pizza inteira e agora come uma fatia de pizza por dia e pronto, e não come mais nada. Entendeu? Essa pessoa, a hora que ela parar, vai comer 2 pizzas, cara, não tem jeito. Eu já conheci gente que, cara, era obeso e o cara, tipo, era muito, sabe, de aeróbicos, exercícios aeróbicos. Então, tem pessoas de todos os tipos, eu acho isso bastante impressionante. E esse cara, pô, ele realmente ia para todas as, sabe, tipo, essas aulas coletivas de academia, ele ia para um monte dessas. E ele continuava obeso. Não, o ideal é levantar peso, cara. É o melhor exercício que tem. O exercício em si, ele não é emagrecedor, né? Não é o que vai fazer ninguém emagrecer. É só a dieta, 80% é dieta, né? O exercício, como o Diego falou. Mas aí você não emagrece de uma forma assim, você não ativa, né, o metabolismo como tem que ser feito, né? Apesar de você perder peso pelo déficit calórico, seu corpo ele fica, é como se você estivesse numa ilha isolada sem comida. Eu acho que não é uma forma legal de emagrecer nesse sentido. Você tem que estar com o seu corpo em movimento para... Que realmente muda o estilo de vida, Enio. E aí, pô, o cara ou a mulher, né, tipo, realmente consome pouco caloria, né? Porque tem tudo a ver só com a porra do déficit calórico, né? Em suma. Sim, sim. E o rodízio? Não é tão simples assim, né? Mas é quase isso. Porque o que você come também tem diferença no seu gasto calórico, ou na sua compulsão, né? Eu acho que essas canetas aí, elas meio que trabalham na questão da compulsão também, porque as pessoas não param só de comer, né? Elas param com outros vícios, né? Eu acho que tem alguma ligação aí desses hormônios com a questão da com certa motivação, pelo que o Diego falou. Também mexe nos centros de recompensa, provavelmente, né? Sério.